Tarde, tudo bem? Hoje tem figurinha, mas não costuma. Só hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9. O capítulo 9 tem um título assim, tão duro, que até aqui nessa apresentação só avisei um pouquinho o título, né? Mas acho que, eu não sei, o título acho que tinha que ser assim mesmo, né? Como é que é o título que está aí no seu livro? Lar Adventista, capítulo 9. Casamentos proibidos. Quer dizer, não é assim aconselhar do que não devia, talvez, né? É muito claro, muito definido que existem alguns casamentos que aos olhos de Deus são proibidos. Então não tem esse negócio de dizer assim, que basta amar para casar. Tem essa filosofia que está permeando aí os filmes e as ideias de tanta gente que pensa assim, não, a gente se ama, o amor é suficiente para dar casamento. Não é não. Não é assim não. Amor não é suficiente para dar casamento. Tem muita outra coisa que tem que ser levada em conta. Não é só o amor, não. Se você vai atrás só do sentimento para casar, vai se arrebentar. Com certeza. Se não se arrebentar, é um milagre, é uma chance de 1 em 1 milhão. E um dos requisitos para o casamento dar certo, nós vamos estudar hoje aqui. Veja uma coisa interessante, o conselho de Deus que está em... E hoje a gente recheou o estudo com alguns textos da Bíblia. Tá? Na verdade, isso aqui era uma apresentação que eu já tinha preparado sobre esse capítulo aí, com mais alguns textos do livro da Bíblia. Daqui a pouco nós vamos no texto mesmo do livro Lar Adventista. Mas Deuteronômio capítulo 7, verso 3, Deus diz na Bíblia, Deus aconselha aos pais do povo de Israel, porque naquele tempo os pais eram os que arrumavam um casamento para os filhos. Deus diz para os pais, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, não deem as filhas de vocês para os filhos deles, das nações que moram ali, e moram em redor, e não dê os filhos de vocês para as filhas deles. Essa era uma ordem muito clara de Deus. Não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Por quê? Por uma razão muito simples e clara e direta. Não eram só problemas culturais, não. Não eram só problemas sociais, não. Não era só isso, não. Muito claramente Deus diz ali, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. Então, esse tipo de casamento entre pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus é conhecido na linguagem, no jargão religioso, e está na Bíblia isso, está no Novo Testamento, como jugo desigual. Por que jugo desigual? Jugo é aquela canga que se coloca em cima do boi, né, para ele puxar a carroça. É aquele negócio que é aquela parte da carroça que vai em cima da costa do boi, certo? E que o boi vai puxando. Então, se você colocar para puxar uma mesma carroça um boi e um cavalo, o que vai acontecer é que hoje não é mais parte da nossa realidade, né? Então essa linguagem perdeu um pouco do significado para nós. Mas o que acontece se você coloca um boi e um cavalo? O boi é um animal muito mais forte que o cavalo. A musculatura do boi é tremendamente mais forte. O boi é para fazer tração, para puxar peso. Já o cavalo não, é muito forte, mas não tem tanta força quanto o boi, mas ele é mais ligeiro, ele é mais ágil que o boi. E uma carroça com um boi e um cavalo, o que vai acontecer? Não vai para frente, porque o boi vai travar o cavalo e o cavalo vai torcer o boi. O cavalo quer ir para frente, o boi segura. E percebe? Não vai dar certo. E quando a gente teima contrariando a ordem de Deus. Vou falar mais uma coisa para você assim. Vou falar para você bem claro o que meu pai dizia para mim. O meu pai dizia assim, filho, jugo desigual não é só você se casar com uma pessoa que não pertence à igreja. Dentro da igreja pode ser jugo desigual, porque
Você pode se casar com uma pessoa que está na igreja, mas não quer nem saber de Deus. Então não olha só para a igreja, certo? Bom, para fora já nem deve olhar mesmo. Mas dentro da igreja agora eu vou olhar quem? Tem que olhar a pessoa que tem uma família que leva ela para Deus, que fazia culto familiar. Bom, aí eu vou olhar para a própria pessoa, porque pode acontecer da fruta cair longe do pé. É muito raro, mas pode acontecer, né? Então eu vou olhar alguns hábitos devocionais da vida da pessoa, se essa pessoa inclui a Deus na conversa, se essa pessoa me convida para orar, se essa pessoa quando vem para a igreja traz Bíblia, traz inário, ou vem assim de mão abanando, assim, né, tem aquele visual assim de bem à toa, de não quer nem saber de nada, e vem e tal, não quer nem... Então, olha, a gente acaba colhendo aquilo que semeia, tá? A Bíblia diz... Tudo aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Então, na hora de escolher, mesmo dentro da igreja, eu devo olhar. Será que essa pessoa é uma pessoa de Deus, que vai buscar o reino de Deus? Porque, gente, sem Deus não dá para ser feliz. Como é que você vai ser feliz? Uma pessoa que não vai querer fazer o culto com você, uma pessoa que não vai querer vir na igreja com você, uma pessoa que você vai querer educar seus filhos numa alimentação dentro dos princípios de Deus, e programas de TV, são brigas muito comuns que eu tenho presenciado, casais vêm conversar comigo, né? A esposa dizia, olha, eu não gostaria que meus filhos olhassem esse tipo de programa. O marido disse, não tem nada a ver, você que é uma boba, ou vice-versa. Isso produz conflitos tremendos dentro de casa e dramas de consciência. E a pessoa começa a pensar assim, será que eu não dei um passo errado? Será que eu devia ter casado mesmo? Coisa que eu não devia estar pensando. Porque depois que casa, não tem esse negócio de ficar pensando, será que essa era a pessoa? Esse é um pensamento proibido por Deus. Entendeu? E eu vou mostrar para você uma outra hora um texto do livro Lar Adventista, onde Deus proíbe você de pensar isso. Você tem que pensar antes de casar. Ai, será que é essa? Aí você pensa. Casou? Você não pode deixar o cérebro pensar a mente pensar o que quiser. Porque aí você vai ser traído por sua mente. Então, esse tipo de pergunta não é pergunta que se faça depois que casou. Será que essa era a pessoa com quem eu devia ter casado? Olha, você já passou muito tempo para você fazer essa pergunta. Agora não mais. Você já foi diante de Deus, da igreja, do pastor, orou, pediu a bênção de Deus, e aí Deus diz assim, aquilo que o homem ajuntou, não separe o homem. Desculpa. Aquilo que Deus ajuntou, não separa o homem. Mas será que Deus ajuntou mesmo? Que graça, né? Tem gente que diz, mas esse casamento eu acho que Deus não ajuntou. Deus não ajuntou. O que você foi fazer lá na igreja? Você foi pedir a bênção de quem? Não, mas eu acho que Deus não abençoou. Ele abençoa quando você concorda com tudo que outra pessoa faz, aí ele abençoa. Quando é que Deus abençoa, quando é que Deus não abençoa? Quando o outro faz tudo o que eu quero, aí Deus abençoa. Fala aqui, para ficar. Há pessoas que pensam que por não terem casado na igreja, Deus não os ajuntou, então eles podem pensar em se separar. Obrigado por relembrar isso. Obrigado por relembrar isso. Deixa eu introduzir então outro assunto aqui. Para Deus, na Bíblia, sabe o que define um casamento? Sexo. Teve sexo, está casado, ponto final. A pergunta é, quando há julgo desigual e a pessoa casa, Deus não abençoa? Veja bem, Deus não abençoa a separação. Deixa eu colocar a tua pergunta de um jeito diferente, né? Será que Deus abençoa uma separação depois que houve um casamento? Deus não abençoa essa separação. Houve casamento, a ordem de Deus é que eu não pense mais em separação. Porque aí a emenda vai ficar pior que o soneto. Eu estou entendendo a tua pergunta. Houve julgo desigual. Deus disse que não era para casar. Eles teimaram e casaram.
agora tu já cometeu um erro. Não cometa o segundo. Tu não, eu estou falando em tese, a pessoa. Você já cometeu um erro de ter casado em julgo desigual. Agora não cometa o segundo erro de separar. Se você separar agora, depois de ter casado, você vai cometer mais um erro. E tem gente fazendo isso. Ele já cometeu um, agora comete o outro, aí mais um, e vai embananando tudo, e vai cometer o terceiro, porque aí esse outro casamento vai ser adultério. Deus não aprova esse casamento, certo? E aí vai ser uma sucessão de erros, e essa vida vai chegar a um ponto que vai ser muito difícil ter conserto. Aí, cada vez mais complicando para Deus. Deus diz assim: filho, eu estou querendo ajudar você, mas você está se enrolando. Porque eu quero ajudar você, mas você não deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar você. Como é que eu posso deixar Deus me ajudar? É eu me submetendo ao que Ele fala. E Deus diz assim: casou, não separa mais. Teve junção de corpos, não separa mais. Teve sexo, não separa mais. Até pode separar. Tem abertura para isso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Lá diz assim: se separar, que não se case de novo. Até pode ser, mas eu acho que poucos vão querer essa opção. Não está dando certo o casamento, nós vamos separar e eu vou viver um eremita. Ermitão, vou morar sozinho, ela sozinha. Eu suspeito que essa opção é uma indução ao pecado. Porque a pessoa acaba separando, daqui a pouco vai ter a atenção chamada por alguém, vai acabar caindo em pecado, e aí é assim, olha, a gente vai amarrando a mão de Deus. Deus não pode abençoar a gente de uma maneira contrária a que Ele determinou, né? Viver fora do plano de Deus é viver fora da bênção de Deus. Não tem como ser abençoado. Então, a bênção de Deus é: casou, permaneça casado. Mas, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, pode falar. Agora esse é um momento assim que a gente pode falar. Olha o conselho de Deus. Agora, se tem uma figura bem exagerada aí, né? 2 Coríntios. Nem todo mundo casa com gente assim para ser julgo desigual. Às vezes é bem mais disfarçado, né? 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 a 18, Deus diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver da luz com as trevas? E aí Deus dá um conselho. O que está escrito lá em vermelho? Retirai-vos do meio deles, separai-vos do Senhor. Agora põe nesse contexto correto. Você junta com tudo que a Bíblia fala sobre esse assunto, porque esse texto aqui de Coríntios, ele é amplo, não é só sobre casamento não. Deus está falando num sentido amplo. É sociedade comercial, é todo tipo de sociedade com incrédulos. Não está falando de ser empregado de um incrédulo. Está falando de eu ser sócio de um incrédulo. É uma coisa muito complicada. Porque quando eu sou sócio de um incrédulo, a quem que Deus vai abençoar, né? Um devolve dízimo, faz tudo, adora com aquele dinheiro, adora Satanás, compra coisas, investe no reino de Satanás, e o outro devolve dízimo. Aí Deus vai abençoar um negócio que é dos dois, metade do negócio é de Satanás, metade é de Deus. Olha, gente, isso é uma confusão muito grande. Deus diz assim: filho, tenha uma separação muito clara, deve existir uma separação muito clara entre quem serve a Deus e quem não serve, né? E aí Deus fala assim: retirai-vos do meio deles. Essa é a ordem de Deus. É uma ordem ampla. Agora, especificamente falando sobre casamento, você vai lá em 1 Coríntios capítulo 7, você vê que Deus diz que a mulher que tem um marido descrente não deve se separar dele porque ele é descrente. Se ela sabia disso antes de casar, talvez não devesse ter casado. Mas agora que está casada, ou se ele está casado com uma mulher que não é crente, não deve se separar. É o conselho de Deus. Se essa pessoa consente em viver, entendeu? Se o seu marido consente em viver com você, mesmo você sendo cristã, não se separe dele.
certo? Se a sua esposa que não é cristã consente em viver com você que não é cristão, você que é cristão, não se separe, permaneça junto, porque aí lá em Coríntios Paulo diz assim, que a presença do cristão dentro de casa santifica o que não é cristão. Isso quer dizer, a influência sua, se você for um filho de Deus, você andar com Deus, fizer a vontade de Deus, e você for uma pessoa legal, entendeu? Dentro de casa, vai ser uma influência tão poderosa, que o outro que não é cristão vai falar assim, nossa, mas como meu marido é uma pessoa legal, querida, bondosa, ele não é ele é cristão, mas é tão legal, eu vou querer ser igual a ele. Percebe? Então, essa influência é muito poderosa. Agora, quando você é cristão e a outra pessoa não é, e você se torna uma pessoa que fica ali, às vezes, ranzinzando e pregando sermão, e falando do sábado, e falando da comida, e falando disso, e falando daquilo, às vezes isso acaba atrasando a conversão da outra pessoa. E eu já vi gente dizendo assim, pastor, meu marido, pastor, geralmente mulheres, né? Que estão na igreja e o marido não está. E aí vem a mulher fala assim para mim, pastor, eu não sei, meu marido tem um coração duro, né? Daí eu digo, como é que é lá em casa? Ah, pastor, eu vivo chamando ele para a igreja, tento levantar ele, vivo convidando, ele não vem, e falo, e não sirvo comida que ele quer, e etc. E ele não se converte, né? E eu falo para ele não vai se converter mesmo enquanto você continuar desse jeito. Não vai mesmo, não tem perigo, que não vai se converter. Porque lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 3, Pedro diz assim para as mulheres, e serve para homens também, Pedro diz assim, mulheres, sede vós submissas a vossos próprios maridos, para que se algum deles ainda não obedece à fé, sejam ganhos sem palavra alguma, ao observar o seu honesto comportamento cheio de temor. Quer dizer, o marido vai olhar para a mulher, uma mulher santa, uma mulher pura, uma mulher legal. Ser santo quer dizer ser legal. Certo? Ser uma pessoa bacana, uma pessoa super agradável de você viver perto dela. Isso é ser santo. Entende? Uma pessoa sorridente, uma pessoa que está de bom humor. O outro vai querer seguir você. Vai querer ir atrás de... Como é que eu faço para ser desse jeito legal? Certo? Como é que eu faço? Essa pessoa vai... Tá? Então, mas se você não está casado, se é namoro, o conselho de Deus é claro. Deus fala, separai-vos. Tem um livro da Casa Publicadora. Eu vou tentar me lembrar do nome desse livro até o fim Eu me lembro que eu li. É um livro assim de capa branca, já antigo. É um livro de história, assim. Tem a figura de uma injeção na capa. A história de uma enfermeira que foi ser missionária longe daqui. E ela conheceu um rapaz numa série de conferências. E ela amava muito o rapaz. E ela foi conversar com o pastor, fez uma coisa certa. Foi conversar com o pastor, pediu a opinião do pastor sobre o namoro. O pastor foi franco com ela. O pastor falou, garota, esse rapaz está na série de conferências, não atrapalha a conversão dele. Não atrapalha a conversão dele. Deixa ele tomar a decisão por Cristo, sem estar misturado com esse negócio de sentimento, que é uma coisa muito complicada isso. Não atrapalha a conversão dele e cai fora. Deixa ele decidir. E ela com dor no coração, porque ela gostava demais dele, ela com dor no coração foi lá e terminou o namoro. Certo? E orou a Deus, falou, Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos. E a vida deu voltas, passaram-se anos. 4 anos depois, num outro país, num outro lugar, ela entrou na igreja, sentou, olhou. Quando ela olhou, estava lá o cara, sentado. Aí ela, puxa vida, ele deve estar casado, passaram 4 anos. Foi lá, enfim, não me lembro mais os detalhes da história, descobriu que ele estava solteiro ainda. Começaram a namorar, casaram-se e foram ser missionários os dois. E depois ele acabou morrendo, assassinado, foram trabalhar entre canibais lá e tal. Uma história, mas é uma história assim muito bonita.
Não bonito o final dela, né? Esse aí. Vocês também. Vocês têm que interpretar para o bem. Vocês, poxa vida, poxa, assim não dá, né? Mas o bonito, assim, o que eu acho que serve de lição muito preciosa para a gente, é que quando a gente resolve fazer a vontade de Deus, o sentimento não pode tomar a rédea da vida das escolhas. É a vontade de Deus. E aí, a gente vai fazer coisas que aos olhos do mundo são coisas absurdas até. Promessa de Deus: se você se retirar, continuando lá em 2 Coríntios, eu vos receberei, Deus fala. Você quer promessa maior do que essa? Deus fala, eu serei o seu pai. Sabe o que é isso? E você vai ser para mim o quê? Olha que carinho. Filho, você está se dispondo a romper com uma coisa que não é do meu reino, por minha causa, você pode esperar. Você pode esperar que vai acontecer coisa boa para você. Satanás está vendo que você está querendo se aproximar de Deus, Satanás vai colocar no seu caminho algo para desviar você de mim, mas você vai rejeitar essa coisa. Por minha causa, filho, eu vou adotar você. Eu vou adotar você como filho, como filha. Diz o Senhor, como é o nome do Senhor? Isso não faz você tremer por dentro, esse nome dele? O nome dele todo-poderoso? O exemplo triste de Salomão. 1 Reis diz que Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. E olha que ainda no final do verso 3 diz que o Salomão amava o Senhor, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Veja que coisa interessante o que aconteceu. Livro Lar Adventista, página 64, está no seu livro aí. Diz que a esperança de que essa esposa egípcia se convertesse, leia, não foi senão uma fraca desculpa ao pecado. Eu vou trazer ela. Escuta, você está namorando com aquela garota, ela traz para a igreja. Traz ela, dá estudo, né? É o famoso evangelismo do namoro. É um evangelismo proibido por Deus. Deus chama isso de pecado. Porque, o que é pecado, pessoal? Pecado é tudo aquilo que me prejudica ou prejudica outra pessoa. Tudo aquilo que faz mal. Deus não ficou rotulando coisas assim aleatoriamente, assim, né? Isso é pecado, isso não é, isso aqui é, isso não é. Não é assim. As coisas são muito, muito racionais, muito lógicas. Se é pecado é porque faz mal para você. Vai machucar você. Deus é muito bom para você. Ora, 1 Reis 11, 1 e 2. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Salomão! Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel o quê? Não se casem com elas. Não, pastor, mas eu só estou namorando. Meu amigo, minha amiga, você está brincando com fogo. Você é um pedaço de pólvora viva e está brincando com fogo. Não, pastor, eu não vou casar, estou só namorando. Mas escuta, namoro que não é para casamento é impureza. Vou repetir aqui. Namoro que não é para casamento é impureza. Por quê? Porque você vai ter contato físico só pelo prazer sensorial. Isso corrompe o caráter. Isso é coisa muito séria. Olha, Deus falou, nem casem elas convosco, continuação de 1 Reis 11, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas, olha que tristeza esse texto, a estas se apegou Salomão pelo amor. Coitado. E olha o resultado agora. Sendo já velho, 1 Reis 11, 4 a 8, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom dos Amonitas, edificou um santuário a Camus, Moab, e a Moloque, Gente, esses deuses eram terríveis. O deus Moloque, por exemplo, dizem que o deus Moloque, o ídolo que representava esse deus, era um ídolo de metal oco por dentro,
E eles enchiam de material inflamável, botavam fogo, esse ídolo ficava com os braços estendidos mais ou menos nessa posição, e ali em cima dos braços incandescentes eles colocavam os filhos para serem sacrificados. A estes deuses adorou Salomão. Você lembra o primeiro texto que a gente leu? Salomão amava o Senhor. Eles tinham uma íntima relação com o Senhor. E era sincera a sua relação com Deus. E ele começou a namorar com a filha de Faraó e depois outras mulheres, porque o raciocínio lógico era muito lógico, muito racional. Salomão era muito inteligente. Ele disse assim: eu quero agora fazer alianças com outras nações para poder espalhar o evangelho. Você vê que nobreza de intenção, que coisa bonita, né? Olha, Salomão, parabéns, você é uma pessoa assim que tem propósitos evangelísticos maravilhosos. Ele: vou casar com essa, vou trazer, aqui tem o templo, tem os sacerdotes, elas vão se converter e os países todos vão se converter e todo mundo vai ficar do reino de Deus. Ah, Salomão, nenhum plano, por melhor que seja, justifica a obediência ao assim do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Resultado: assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Agora, outra coisa que eu quero falar para você: muitos desses ritos, desses cultos pagãos, eram cultos que tinham uma íntima relação com sensualismo e sexo. Muitos sacerdotes e sacerdotisas desses cultos eram prostitutos ou prostitutas. E Salomão acabou se envolvendo com isso. No livro, não sei se é no Patriarcas e Profetas ou no Profetas e Reis agora, deixa assim mais ou menos claro para a gente que Salomão começou a se envolver tanto nesse negócio de sensualismo, de sexualidade. Você sabe que o sexo, quando ele se torna uma busca, a principal busca na vida, porque sexo não é das coisas piores que tem nesse mundo. Você já ouviu dizer isso, né? Sexo não é assim das coisas mais ruins que existem. Estou brincando com você, né? Lógico, sexo é uma das experiências sensoriais mais maravilhosas. Agora, quando o sexo ele não tem a restrição do casamento, ele pode passar a ser a principal busca da vida de uma pessoa. E a pessoa passa a viver tendo como objetivo de vida repetir a experiência do sexo. A pessoa não importa e o jeito não importa. E aí o jeito comum, o jeito normal vai perdendo a graça. Aí tem que inventar chicote, aí tem que inventar vendar o olho, tem que amarrar a mão, aí tem que... Você entendeu? Aí começa a inventar, daqui a pouco perdeu tanta graça, vai perdendo a graça e a pessoa tem que inventar coisa diferente, vai ter que inventar... Aí daqui a pouco até o sexo com pessoas do mesmo sexo já não tem mais graça, tem que ficar diferente, aí tem que ser com pessoa de outro sexo, aí tem que ser com criança, aí tem que ser com bicho, aí tem que ser com morto. Você já ouviu falar isso? E aí a pessoa vai ter sexo com a cadeia. Por fim. Vai lá com o delegado. O delegado falar comigo, não, meu amigo, você vai cana. Você ouviu uma notícia que aconteceu no Brasil há uns anos atrás? O maníaco do parque. Era um rapaz que lia revista pornográfica. Esses maníacos, todos eles, sem exceção, leem revista pornográfica. Olham revista... Lê não tem nada para ler. Né? Olham revista pornográfica. É 100%. Tem pesquisas mostrando isso. 100% desses serial killers, maníacos, eles olham revista pornográfica. O olhar revista pornográfica faz você olhar para uma outra pessoa como sendo um pedaço de carne. Você sente desprezo pelo ser humano que está naquele pedaço de carne. Você só quer a carne daquela pessoa para manipular para o seu prazer egoísta. Se é uma criança, se é uma pessoa, e se você desenvolver um desejo mórbido por relação sexual com um morto, nem que mate, né, para infligir outros. Só podem ter prazer se a pessoa sente dor. Então tem que fazer a pessoa sentir dor para ele ter prazer sexual com aquilo. Né? Então,
Isso acontece, esse desvirtuamento, quando a gente começa a se afastar do plano de Deus. O plano de Deus é que a gente tenha relação sexual no casamento, mas o sexo não pode ser o principal motivo de busca da vida, tem que ser o reino de Deus. Porque quando o sexo se torna o principal motivo de busca da vida, toda a vida entorta. Toda a vida entorta e essa vida não vai longe. E é uma coisa muito perigosa. E hoje nós estamos vivendo num mundo cujo principal motivo de busca é o sexo. As pessoas vão fazer musculação, etc., para ficar com um corpo legal, para atrair outras pessoas, para ter sexo. Tudo gira em torno de sexo. Entendeu? Se vestem para atrair pessoa para ter sexo. Então, o sexo passou a ser um motivo de busca. Bom, a gente deu uma viajada boa aqui no assunto, né? Mas acaba estando dentro do assunto também. Então, isso é adorar outros deuses. Naquele tempo tinha... Hoje não tem mais essa desculpa de religião, de sacerdotisa e nada. É prostituição mesmo, e é ficar, e esse monte de outras coisas aí. Agora vamos para o livro. Página 67, eu não sei que parágrafo, porque essa apresentação aqui está num sistema diferente da que a gente vinha seguindo. Ela é mais antiga do que essas apresentações que nós vimos nos dias anteriores. Primeiro parágrafo, página 67, diz assim: centenas de pessoas têm sacrificado a Cristo e ao céu em consequência de haverem desposado um inconverso. E aí tem uma pergunta aqui. Acaso pode ser que o amor e o companheirismo com Cristo seja de tão pouco valor para eles, que prefiram a companhia de pobres mortais à companhia de Cristo? Qual é o peso que você dá? Qual é o peso que tem para você relação com Cristo e casamento? O que é mais leve, o que é mais pesado para você? É o céu em tão pouco estimado que estejam dispostos a arriscar o seu gozo, o seu prazer por alguém que não sente amor algum para com o precioso Salvador? Por que isso acontece? Por que isso acontece? E aí ela responde na página 72. Ela diz assim: a única explicação disto é que, leia lá, Satanás gosta de ver miséria e ruína no mundo. Não tem outra explicação. Lógico. E tece esta rede para enredar almas. Então aí você já tem que pensar assim, tem lugares que não dá para você paquerar. Entendeu? Não dá para você paquerar. Por quê? Porque você vai estar brincando com coisa muito perigosa. Entendeu? Você vai num show, vai não sei, lá no Brasil, né? Tem aqueles namorico de shopping, sabe como é que é? Ninguém vai comprar nada. Não é mall, é shopping mesmo. Lá no Brasil é assim, né? Vai passear, vai andar em loja, duas garotas, cruzam com dois garotos, olhadinho, olha aqui. Escuta, isso é brincar com coisa muito arriscada. Não brinca. Porque você está mexendo com coisas que depois de começadas você pode não ter mais muito controle sobre elas. Os sentimentos são coisas até um pouco desconhecidas. Por isso que Deus coloca limites para você. Você dentro desses limites você vai estar seguro. Deus quer que você esteja seguro. Satanás alegra-se por ver essas pessoas inconsideradas perderem a alegria deste mundo e o seu lar no mundo vindouro. Duas coisas as pessoas perdem. Página 63. Nunca deve o povo de Deus aventurar em terrenos proibidos. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. Está claro, gente? Está tão claro. Você sabe que, lembra que eu contei para vocês há uns 2 dias atrás? Esses textos todos aqui meu pai leu para mim. Eu conheço eles, já não é de hoje. Esses textos todos, meu pai leu um dia para mim, pegou o livro, fez eu sentar, pegou o livro, abriu, começou a ler para mim. Né? E nós temos que ler para os nossos filhos. Nossos filhos têm que saber essas coisas. Mas demasiadas vezes o coração não convertido segue seus próprios desejos. E Deus deixa. Quando eu sigo o meu impulso, dou uma de Balaão, né? Quero seguir meu próprio caminho, Deus fala, vai lá, Balaãozão.
Você está afim, você não quer o meu conselho, você quer andar do seu jeito, seguir o seu próprio caminho, vá em frente e colha as consequências. Os que são dominados pela paixão e os impulsos, qual é o resultado? Página 63. Terão amarga colheita a ceifar nesta vida. E sua direção pode dar em resultado que é pior do que viver sofrendo aqui nessa vida. Perda da sua alma. É muito mais sério. E olha esse texto da página 67. Unir-se a um incrédulo é colocar-se onde? No terreno de Satanás. Lembra aquele texto lá de Coríntios? Não pode haver harmonia entre a luz e as trevas. E aqui, esse texto inspirado por Deus afirma que quando uma pessoa se une ao incrédulo, está fazendo o quê? Está ofendendo ao Espírito Santo. Lógico, o Espírito Santo diz assim: filho, não vá por esse caminho. Filho, não vá por esse caminho. Filha, não vá por esse caminho. E eu teimo, e eu vou pelo caminho, eu paro de ouvir a voz do Espírito Santo. Você sabe que uma vez, deixa eu terminar esse texto, daí eu conto, me lembro de contar a historinha. E aí ela diz assim, que você ofende o Espírito de Deus e você perde a sua proteção. Podem sujeitar-se a tão terríveis desvantagens na peleja da batalha pela vida? Que desvantagens! Que desvantagens! Então, deixa eu contar para vocês. Eu estava fazendo uma palestra sobre esse assunto de namoro numa igreja lá da Grande São Paulo. Faz muitos anos isso. E aí, eu tinha deixado o carro com a minha esposa e um casal de dois irmãos mesmo, carnais, né? Um irmão e uma irmã, foram me levar em casa. Eu morava longe da igreja. Foram me levar em casa. Aí no caminho, a garota, uma moça já, acredito que ela devia ter seus 19 anos, ela começou a puxar conversa comigo, 19, 20 anos. Pastor, eu estou orando muito para saber se Deus deseja que eu continue com esse namoro, com esse meu namoro. Isso é mesmo? E por que você está orando? Por que assim essa é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Ela disse, pastor, é o seguinte, que eu estou namorando um rapaz que não é da igreja. Então eu tô pedindo muito a Deus, para Deus me orientar se eu devo continuar esse namoro ou não. Daí eu pensei, o que eu falo agora? Porque, sabe, a gente assim, diante de Deus, sabe, às vezes o trabalho de pastor não é brincadeira. Porque se você fala uma coisa de um jeito errado, você ofende a pessoa. Se você não fala, você ofende o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala assim, escuta, eu coloquei você aí, não é para você ser um banana. A pessoa vai se perder e você fica quieto, não fala. E aí você, o que você vai fazer? Eu falei, o que eu faço agora? Aí eu orei a Deus e falei para ela assim, olha, eu não sei se eu vou encontrar com você de novo, então você deixa eu falar umas coisas assim, bem abertas, bem claras para você? Ela disse, pode falar, pastor. Então eu disse, então eu não vou calibrar as palavras, vou falar do jeito que está vindo na cabeça. Pode? Ela disse, pode falar, pastor. Eu disse, então para de orar. Pô, um pastor mandando parar de orar? Né? Por que, pastor, para de orar? Eu falei, porque a sua oração, ela é um insulto para Deus. Ela ficou assustada, né? Mas a gente já tinha assim, um bom contato, uma boa amizade, assim, feita ali na hora, né? Daí ela sabia que eu ia falar alguma coisa a mais, né? Ela falou, mas por que, pastor, minha oração é um insulto para Deus? Vou dizer para você por quê. Aí eu contei para ela a parábola do rico e do Lázaro. Você já ouviu falar dessa parábola? Diz que tinha um pobre que ficava comendo lá na frente da casa do rico. Ele ficava ali esperando cair alguma migalha. O rico era pão duro, não dava nada. Só a mulher do rico ia lá sacudir a toalha depois que comia na frente da casa. E o Lázaro, que era o pobre, se alimentava das migalhas que caíam lá no chão. E o rico não dava nada para ele. Morreu o pobre, e Jesus contou isso com um sorriso nos lábios, porque era
uma historinha que se contava lá entre os judeus, todo mundo conhecia, como a gente, quando chove, diz assim, que São Pedro está arrastando os móveis, entendeu? A gente não fala isso quando dá trovoada? Então a gente fala, mas sabe que São Pedro não está lá, a gente sabe que ele não está arrastando os móveis. Então, essa história, Jesus e os ouvintes sabiam que não era real. Mas Jesus queria ilustrar um fato que é o que nós estamos querendo ilustrar aqui agora também. Então, escuta a historinha que não é real. A história dizia que o Lázaro morreu e foi para o seio do Abraão. Certo? Em outras palavras, foi para o paraíso. Né? Lógico que Abraão também não estava lá. Você sabe tudo isso. Então, não vamos entrar nesses detalhes aí de mortalidade da alma, que não era o assunto que Jesus queria ilustrar. Certo? Então, o pobre, o Lázaro, morreu e foi lá para o paraíso, para o seio do Abraão. E o rico morreu e foi lá para aquele outro lugar. E ficou lá penando e queimando e com sede, e fogo estava carcomendo o pobre do coitado. E o cara estava assim com a boca mais seca que sei lá o quê. E aí diz que ele enxergava o pobre lá todo feliz no seio do Abraão e tal. Aí diz que o rico falou assim pro Abraão lá: ô pai Abraão, maneira aí minha situação, você vê do jeito que eu estou, permita pelo menos o pobre, o Lázaro, vir aqui e molhar minha boca, assim, dar umas respingadas na minha boca, umas gotinhas de água para eu poder, tá demais aqui o negócio. Aí diz que o Abraão teria dito assim: não, é o seguinte, o rico, não dá para o pobre ir aí, porque tem uma coisa intransponível aqui, não dá para passar daí para cá. Aí o rico falou assim: então faz o seguinte, se não pode o pobre vir aqui me aliviar, o Lázaro, pelo menos manda ele voltar, o pobre, ir lá na terra, para avisar meus irmãos que estão vivendo a vida do jeito que eu vivi, do mesmo jeito, assim, né? Uma vida sem consideração pelos outros e tal. Manda o pobre lá avisar meus irmãos, para eles não virem para cá para onde eu estou. Aí diz que o Abraão falou assim, teria dito assim o Abraão, né, na historinha que Jesus contou para ilustrar. O Abraão teria dito assim: eles, teus irmãos lá na terra, têm o quê? Você lembra da história? Eles têm a lei e os profetas. Em outras palavras, cadê minha Bíblia? Está ali dentro da pasta. Eles têm presta a tua Bíblia. Eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvirem a lei e os profetas, eles não vão ouvir nem que um morto ressuscite e vá falar para eles, não vão ouvir. Você concorda com isso? Uma pessoa que tem a Bíblia, que sabe a vontade de Deus, e não faz, pode ressuscitar um morto para ele falar que ele não vai fazer. E era esse o assunto que Jesus queria ilustrar com a parábola. Esse é o assunto da parábola. E aí eu contei essa parábola para ela e falei: filha, você está orando a Deus por uma coisa que já está revelada na Bíblia, já está clara na Bíblia. Você está pedindo para Deus mostrar se você deve namorar com esse cara ou não, mas já está mostrado há muito tempo. Essa sua oração, Deus ouve essa oração como rebeldia. Você sabia disso? Deus já falou assim, não se una com jugo desigual. Não namore com uma pessoa que não é do reino de Deus. E você agora se ajoelha, fecha o olho e diz: Senhor, me mostra, será que eu devo namorar com ele ou não? O que essa oração está querendo fazer? Senhor Deus, dá uma mexidinha na tua palavra aí para ficar de acordo com a minha. Vê se o senhor não concorda, porque eu estou afim mesmo de namorar com essa pessoa. Certo? Essa oração é nada mais, nada menos do que rebeldia. Então eu falei para ela, e ela entendeu. Eu falei para ela: filha, para de orar. A vontade de Deus já está revelada. Obedeça à vontade de Deus na sua vida. Deus vai abençoar você, Deus vai cuidar do seu futuro. Você gosta do rapaz. Se você não gostar, você já tinha terminado. Você está afim dele, mas entregue o seu coração para Jesus. Deixa Jesus cuidar dos seus sentimentos. E ele diz que vai receber você como filha. Não é lindo isso? Vai fazer de você como filha. Olha, página 7.1. Se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem orar quanto?
4 vezes quando pensam em dar esse passo. O casamento é uma coisa que influenciará e afetará a sua vida, tanto neste mundo como no porvir. Devem os filhos consultar apenas o seu próprio desejo e inclinações? Página 7.2. Se você tem a bênção de ter pais tementes a Deus, procure conselho deles. Escuta aqui. Você vai procurar conselho do pai e da mãe, mas você acha que o pai e a mãe pode não ser uma fonte segura de conselho, pode ser que eles estejam assim, você acha que eles estão contra você? Então, ouve o pai e a mãe, procura o ancião da igreja. Geralmente o primeiro ancião da igreja é uma pessoa que conhece as pessoas. Procure o pastor. Procure pessoas que não são seus amigos. Sabe por quê? Seus amigos têm a tendência de quererem agradar você. Aí vem que você está afim da pessoa e diz assim, não, vai, só para você ficar feliz. Então, procure pessoas que não são seus amigos, mas pessoas tementes a Deus, pessoas cristãs, pessoas de Deus. Procure conselhos. Não tenha medo da verdade. Aprenda as lições que as experiências da vida lhes ensinaram e pouparão a você muitas dores. Que Deus abençoe você e você tenha dores poupadas. Deus te abençoe.